Pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. O Café com Síndico tem sido aí um sucesso, tenho participado nesses eventos, são maravilhosos. Parabenizar a doutora Amanda pela palestra. Com certeza a implantação de condomínio é algo que nos deixa muito aflitos, porque implantar um condomínio é algo complexo. A gente precisa sempre de uma grande assessoria para isso. E cobrem bem, pessoal. Eu vou falar hoje sobre a responsabilidade civil e criminal do síndico. É algo extremamente complexo e vocês sabem que uma vez depois que eu dei essa primeira palestra, eu montei esse painel da responsabilidade civil. O pessoal, quando ia contratar essa palestra, ligava lá e falava: doutor, eu quero aquela palestra que só assusta os síndicos. Mas não quero assustar ninguém, pessoal, eu não quero assustar. Mas assim, o que vocês fazem, o que a gente faz, eu sou síndico do meu prédio também, é de muita responsabilidade, é muita responsabilidade. Não vale a pena por uma quantia pequena, mas em contrapartida, começar é difícil, né? Quem está aí no primeiro prédio? No segundo prédio? Quem não tem condomínios ainda? Quem está aqui só aprendendo? É difícil começar, né? Todo começo é complexo. Não que crescer não seja complexo, mas os desafios mudam, né? Eu lembro que para você pegar o primeiro prédio, na assessoria também é algo complexo, mas depois que você pega, você encontra alguém e fala para você assim: você acha que é difícil pegar os prédios? Difícil é manter. Então assim, os desafios vão sendo modificados o tempo todo, O meu pai costuma dizer assim: quando eu encontro todas as respostas, mudam as perguntas. E é verdade, esse é o grande desafio da vida. E gerir o condomínio, às vezes, nem é o mais difícil. O mais difícil é acordar todo dia, é manter a disciplina, é ter que estar naquela assembleia o dia que a gente está legal, é ter que explicar para aquele condômino chato que a coisa funciona dessa forma. A gente estava conversando, dona Vera, como é que eu vou... Foi um papo agradável. Eu cheguei e a senhora falou da pessoa que mora no condomínio e ela invadiu a unidade. Eu falei para a senhora: ação, tira a pessoa. Essa é a letra fria da lei. Mas a senhora vive lá, o pé no chão, o chão da fábrica. Olha, os condôminos não querem tirar ele. Ele é uma pessoa simples. Ele tem os cachorros, como é que eu vou tirar? Então, a gente tem que entender a complexidade daquilo que a gente faz, a gente tem que entender a legislação, mas a gente tem que saber que muitas vezes o caso prático precisa ser adequado àquilo que a gente tem. E às vezes a gente acha que só o conhecimento, eu vou estudar, eu vou... fazer esse curso, eu vou fazer aquele curso, eu vou fazer aquele outro, daí você chega, agora você é síndico. Não funciona. Eu sou advogado e sou síndico. E converso muito com meu pai, a gente chegou a algumas conclusões. O advogado, normalmente, não é o melhor síndico, porque ele é legalista, ele é só legalista. E vou plagiar o meu pai, uma frase que ele sempre diz: ser síndico é correr riscos. Viver é correr riscos, né? Outro dia alguém me falou, eu fui levar as crianças naquele lugar de voar, iFly, vocês já ouviram falar em São Paulo? Simula um voo. Daí minha mulher falou assim: mas isso é muito perigoso, não é seguro. Eu falei: mas pegar o carro em São Paulo é seguro? Dirigir em São Paulo é seguro?
Não é. A chance de você sofrer alguma coisa, ser assaltado, sofrer um acidente, dirigir à noite, então assim, é correr riscos. O que a gente precisa fazer é mensurar os riscos, verificar qual é a expectativa daquelas pessoas que a gente vai atender, lembrar que os gestores não são os donos do prédio. O síndico muitas vezes acha que ele é um pequeno ditador. Não, ele é um representante da massa. Ele deve manifestar a vontade da maioria. O que acontece é que nós temos um exemplo muito ruim, um exemplo político muito ruim, né? A gente elege os políticos com um discurso, eles fazem outro e está tudo certo, não sai, dificilmente alguém é deposto. Se for no Japão, se ele não fizer o que ele se propôs a fazer, ele se mata. Aqui o cara passa peroba na cara, vai lá e continua. Tivemos um caso recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde um síndico foi condenado por desviar 400 mil reais, e se você ler o julgado, ele falou assim, eu fiz um acordo para devolver, e continuou lá. Não, pessoal, não. Um pouco de vergonha na cara, de respeito, de ética, e isso é o que a gente tem que buscar no dia a dia daquilo que a gente faz. Isso reverbera em tudo que a gente faz na vida, mas, infelizmente, eu vi uma frase outro dia que era assim, o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. Então, nós precisamos ter uma linha ética, e no dia a dia do nosso condomínio, ela precisa ser seguida. Eu não estou dizendo para vocês quebrarem as regras, eu estou dizendo para vocês adequarem as regras ao dia a dia, se protegerem, não ficarem engessados e saberem a quantidade de responsabilidade que é fazer o que a gente faz. É isso que eu vou mostrar para vocês. A nossa responsabilidade ela é gigantesca, mas ela não pode paralisar. Mas a gente tem que trabalhar para valorizar a profissão de vocês. Infelizmente, ser síndico ainda é marginalizado, né? Porque como nasce o síndico? O primeiro síndico, eu não faço ideia quem seja, mas pesquisando a doutrina, o Carlos Maximiliano, que é um autor que escreveu sobre condomínios em meados da década de 30, e outros tantos autores, o síndico, ele era morador. Quando ele não era morador, ele poderia ser o porteiro do prédio. Era essa a indicação da doutrina. Não desmerecendo a profissão de porteiro, mas hoje é muito claro que o porteiro não é aquela pessoa que vai manter a ordem no prédio. Então, a preocupação da época era só uma representação legal, né? E não alguém como hoje vocês são, conciliadores, resolvedores de problemas, e o trabalho do síndico não é só representar o condomínio. A diferença do bom trabalho para o trabalho mal feito é a desvalorização do patrimônio. Então, há cerca de 15 anos atrás, as pessoas contestavam o síndico profissional, né? Não sabiam o que era o síndico profissional. Em várias ocasiões, em várias cidades, lá para cima, lembro de algumas colocações em Salvador. Uma vez uma senhora falou assim, mas para que nós vamos pagar R$2.000 para o cara ser profissional? Está cheio de morador querendo ser síndico. Eu lembro exatamente o que eu respondi para ela, porque R$2.000 é a diferença da valorização ou não do seu patrimônio. E depois eu escrevi uma matéria na Infomoney, que é ligada ao UOL, sobre a desvalorização. Me incomodou tanto aquela situação, se vocês pesquisarem, vocês acham essa matéria do Infomoney. A má gestão do condomínio desvaloriza
no mínimo, o patrimônio em 30%. Então, aquele imóvel que vale 1 milhão, ele vai valer 700 mil só pela má gestão. As sucessivas má gestões desvalorizam o patrimônio. Como? O síndico não derruba o prédio. É igual a política. É igual a política. A sucessiva má gestão pública acarreta no que a gente faz. Eu fui outro dia no Condomínio Clube, onde sou advogado há quase 15 anos. Era um prédio maravilhoso, mas ele não foi modernizado. Só que para eu modernizar um predinho de 10 andares, de 20 unidades, de 50 unidades, eu preciso de 1 milhão. Eu vou ratear, vão pagar em 2 anos, está tudo ok. Deixa o patrimônio de um condomínio de 15 torres desvalorizar e veja quanto é necessário para revalorizar. Isso reflete aonde? No valor da unidade, e reflete aonde? Na sobrecarga do valor do condomínio. Aquele condomínio começa tum, 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 tum. Você pega um condomínio em São Paulo e o outro prédio colado, idêntico, e proporcionalmente, às vezes um condomínio é o dobro do outro. Outro dia eu fui contratado num prédio próximo à Avenida Paulista, onde o passivo trabalhista passava de 3 milhões de reais. Por quê? Porque o zelador que administrava 20 e poucos funcionários, próximo ao Colégio São Luís, não tinha horário de almoço, não tinha equiparação salarial, só que eram muitos trabalhadores por muitos anos, e o primeiro que saiu entrou com uma ação, eles começaram a pedir demissão porque perceberam que o passivo era tão alto, e daí era uma contenção de crise. Então, é sempre mais fácil prevenir do que depois ter que corrigir. Isso funciona na engenharia, isso funciona na advocacia, funciona na nossa vida também. Então, tem uma teoria da engenharia que é a teoria dos 5S. Teoria de Sitter, não sei se os engenheiros estão aqui conhecem. O que não foi feito na concepção do condomínio custa 5 vezes mais caro na execução. E o que não foi feito na execução custa 5 vezes mais caro no momento de realizar de forma preventiva. E custa 5 vezes mais caro no momento de corrigir. Então, o preventivo é sempre mais barato do que o corretivo. Isso funciona nos condomínios. A hora que eu não troco o portão, a máquina do portão, que é lenta, eu tenho reclamações. Depois, a hora que eu for trocar aquele equipamento que eu não modernizo, custa muito mais caro. Isso também ocorre dentro do elevador. Isso quando essas situações não trazem grandes acidentes, grandes riscos e grandes responsabilidades para os gestores. O meu pessoal tenta todas as vezes tirar essa imagem. A primeira palestra que eu dei sobre responsabilidade civil, em 2015, eu achei essa imagem na internet. Eles falam, não, essa imagem não é nossa, ela é paga. Essa imagem, para mim, representa a aflição do síndico diante da responsabilidade civil. Eles tiram a imagem, daí eu tenho ela. Eles me mandam a palestra, eu vou lá, deleto, coloco de novo a imagem. Porque eu só consigo falar quando eu olho essa imagem, assim. E é uma aflição real de todos nós, né? Como é que eu vou minimizar, antes de entrar no que é a responsabilidade civil, como que eu vou minimizar esses riscos da minha gestão? Entendendo quais são as minhas obrigações legais. Mas eu tenho um grande problema. Essas obrigações legais, elas são exemplificativas. Eu não tenho... a lei traz também as obrigações do síndico, no 1348, mas existem outras obrigações legais. A doutora Amanda colocou uma tela da hierarquia das leis. Então, ninguém é obrigado a nada, senão em virtude da lei. Ok? Mas eu preciso conhecer a lei. As leis condominiais, elas não são apenas os parcos artigos do Código Civil.
Não. A Constituição Federal se aplica aos condomínios. Quando? Quando a residência é asilo inviolável, lá podendo ser penetrado somente em flagrante delito, estado de necessidade ou com mandado judicial. Ou seja, a residência é protegida. O síndico pode adentrar dentro de uma residência? Primeira Constituição. Ele pode entrar se ele cumprir aqueles requisitos. Eu tenho o Código Civil, mais 20 artigos. Daí eu tenho posturas municipais, leis, decretos em âmbito estadual, municipal ou federal. E esses são complicados, porque eu não tenho uma compilação de leis que me levam às obrigações legais do síndico. A lei de máquinas agrícolas se aplica ao universo condominial? Depende, se for um condomínio agrícola e ela se aplicar, se aplica. Mas como é que eu vou saber? Eu preciso de um advogado, eu preciso examinar a lei. Existem algumas regras gerais. Quais são as regras gerais? Normas de ordem pública. A convenção e o regimento são normas de direito privado, elas não podem contrariar o que está na lei. Então, se a lei diz, a Constituição diz que a residência é um asilo inviolável, a convenção não pode permitir o ingresso. Se a Constituição, se o Código Civil me permite ter um animal de estimação, a convenção não pode proibir. Mas o meu problema é, por exemplo, a lei que já foi municipal, estadual e hoje é federal, que, por exemplo, diz o quê? É proibido fumar dentro de estabelecimentos fechados, protegidos por grades, muros ou marquises. Condomínio se aplica? Ele não diz condomínio, mas se aplica, porque o condomínio está protegido por grade, muro ou marquise, então se aplica. Em âmbito estadual, em alguns estados, consta inclusive em condomínios, mas e se não constar? Né? Se aplica. Outras leis, por exemplo, no estado de São Paulo, tem uma lei que é proibido entrar de capacete em estabelecimentos comerciais, vírgula, inclusive condomínios. Essa é clara, o problema é quando é clara. Então, eu preciso examinar as leis no dia a dia e ir colocando todas as situações fáticas dentro do condomínio. Por que é complexo isso? É complexo porque a sociedade anda na frente da lei. Nós andamos na frente da lei. E viver em condomínios é fazer o dia a dia. Covid, vou proibir área comum. A lei não diz nada, a lei chega depois. O primeiro defensor do condomínio é o síndico, que vai buscar, por analogia, por usos e costumes, a adequação da lei. O judiciário também usa dessa forma. Quando o judiciário não encontra os subsídios para julgar na lei, a lei de introdução, as normas do direito brasileiro permitem que o juiz julgue com base nos usos e costumes, nas situações fáticas trazidas pela sociedade. Algumas obrigações legais, algumas 29 obrigações legais, eleição do síndico, assembleia ordinária, prestação de contas, certificado digital, AVCB, NR7, NR9, EPI, LTCAT, seguro de vida dos funcionários, para-raio, higienização de caixa d'água, certificação de desinsetização. Algumas são periodicamente obrigatórias, anuais, semestrais. Outras a lei tampouco menciona. Quando eu vou fazer? Eu não tenho um manual. Eu preciso ter bom senso, eu preciso ter um programa de manutenção dentro do condomínio. Quando o síndico fala para mim, eu fui eleito, o que eu faço agora, doutor? A primeira coisa que eu oriento não é que ele leia a convenção, faz uma vistoria técnica para você se proteger, pra você entender onde você está pisando. O que não pode ser mensurado, não pode ser gerenciado. Peter Drucker, pai da administração. Se eu não posso medir, eu não posso gerenciar. E os riscos, eles não estão só
nos 29 menções ou nos artigos trazidos pelo Código Civil? Laudos PCMSO, laudo PPP, laudo PPRA, SPDA, primeiros socorros, regulagem de portas, corta-fogo, revisão e recarga de extintores. Alguns podem parecer bobos, né? A VCB. Eu vou lá e tiro a lixeira da rota de fuga quando o bombeiro vai vistoriar. Aquela história, né? Todo mundo conhece. E daí aquela porta corta-fogo que nunca funciona. Via de regra está tudo bem, mas o dia que ocorreu um incêndio, e ocorrem incêndios, o exemplo da Boate Kiss, o exemplo do Joelma, daí o que acontece, e o brasileiro é assim, alguém vai pagar a conta, alguém sempre paga a conta. E quem é o bode expiatório do condomínio? Quem é o bode expiatório do condomínio? O síndico, não tem outro. Na Boate Kiss foi o dono foi preso. No condomínio é o síndico que responde. E podem parecer poucos os casos, mas nós temos inúmeros casos de síndicos indiciados e síndicos presos. Eu estava dando aula numa universidade aqui em São Paulo, e mencionei um caso que, para mim, até aquele momento, era só teórico. Era o caso da criança que cai do parquinho. Como eu tenho filhos, eu olho muito para os parquinhos, né? E daí, eu, juridicamente, cheguei à conclusão que se alguém caísse do parquinho e se machucasse, o síndico poderia ser indiciado por lesões corporais, porque ele tem o dever de guarda daquela área. Mas eu, no meu íntimo, eu pensava, será que eu estou exagerando? E daí acabei a aula nessa universidade, um senhor falou assim, posso falar com você? Falei, pode, lógico. Ele falou, eu respondo por um processo porque uma criança se machucou. O síndico não tem que fazer a guarda da criança, mas ele tem uma responsabilidade da manutenção daquele equipamento e de que ele esteja dentro das normas técnicas. No caso do parquinho, depende do tamanho, da altura do parquinho, eu preciso colocar um piso para amortizar. Se não houver aquele piso, a omissão do síndico, artigo 13 do Código Penal, é penalmente relevante. Aquele que poderia ter evitado o resultado, responde como se fosse o autor do ato. E aquele que tem a obrigação legal é considerado esse responsável. E por que o síndico tem obrigação legal? Porque o 1348 traz que compete ao síndico fazer a guarda das áreas comuns. E pessoal, no começo, quando comecei essa palestra em 2015, eu mal encontrava jurisprudência para mostrar que o que eu estava falando era o que realmente ocorria. Hoje, basta vocês darem o famoso Google e encontrarem diversas situações que corroboram com o que eu estou dizendo. O que é a responsabilidade civil? A responsabilidade civil, agora eu vou ser um pouco chato, porque tem que ser um pouco técnico. Bom, estou presumindo que não fui chato antes, mas isso é subjetivo. É ingrato, às vezes, dar aula, porque a gente só sabe o que a gente fala, a gente não sabe o que está dentro das pessoas que estão escutando. Aquele que por ação, essa é a regra geral da responsabilidade civil. Então, vou falar para vocês o que é responsabilidade civil, que vai se aplicar em qualquer situação, não só para o condomínio. Aquele que por uma ação ou omissão voluntária causar um prejuízo a terceiro, por negligência e imprudência, ele comete um ato ilícito. Então, o que eu estou dizendo? Eu gosto quando o pessoal fala assim, o senhor, traduz, doutor, traduz. Aquele que por uma ação, no direito à ação é um dolo. Eu tenho a intenção de causar o prejuízo. Eu peguei o copo d'água e joguei. Eu fui intencional, eu quebrei a cadeira, eu tive a intenção. Então, se
por uma ação, eu causar um prejuízo, eu cometo um ato ilícito. E, combinado com o artigo 927, todo aquele que causar um ato ilícito, um prejuízo a terceiros, mesmo que no âmbito moral, fica obrigado a reparar. Então, se eu fizer uma ação que traz um prejuízo, eu cometo um ato ilícito. Se eu cometer um ato ilícito, eu fico obrigado a reparar. Esse ato ilícito, ele pode ser por culpa. Culpa no direito não é aquela situação do nosso relacionamento conjugal, que a esposa fala, a culpa é sua, né? A culpa é sua. Não, não é isso que eu estou dizendo. A culpa no direito é a omissão, é a negligência, imprudência ou imperícia. O que é uma pessoa negligente? Negligente é aquele que anda com o automóvel com pneu careca. É aquele síndico que não faz a recarga do extintor. Imprudente. Imprudente é aquele que passa o farol vermelho. Imprudente é aquele síndico que faz gambiarras no condomínio. Espera aí que eu vou resolver, o Zé vai me ajudar. Hoje já não é mais politicamente correto, mas tinha o porteiro Zé. A gente ria um monte, porque o cara ia lá e... Lembra, era um negócio cômico, o porteiro Zé. Era uma charge que existia. Ou por imperícia. O que é imperícia? É aquele que não tem a capacidade técnica para fazer algo. Para limpar uma caixa d'água, para fazer um curso. É o caso daquele que dirige um automóvel sem a carteira de habilitação. Então, a responsabilidade civil está atrelada à omissão, que é a culpa, ou ao dolo. E qual é o objetivo da responsabilidade civil? É trazer a pessoa à situação que ela tinha antes de ter sofrido dano. Tá? Ela tem o caráter punitivo, para punir aquela pessoa, e ressarcitório, para ressarcir aquela pessoa daquilo que ela perdeu, e para punir aquela pessoa que fez com que o outro sofresse o dano, para que tenha também o caráter educativo, para que a pessoa não volte a cometer danos contra terceiros. Esse é o controle da sociedade. A responsabilidade civil vem para proteger a sociedade. O Estado de Direito precisa da responsabilidade civil. Eu vou pular a evolução da responsabilidade civil, porque eu acho que é muito... acho que não vale a pena a gente falar sobre essa evolução. A responsabilidade civil, aí é uma situação... ela é técnica, mas é importante para a gente formular um conceito interessante para vocês. Ela pode ser subjetiva ou objetiva, a responsabilidade civil. E vou explicar a importância técnica no nosso âmbito condominial. Então, via de regra, a responsabilidade civil, ela é subjetiva, ela depende da culpa. Ela depende da culpa. A pessoa tem que ter tido a intenção de cometer o determinado ato, ou tem que ter se omitido na realização de algo que ela devia ter feito. Essa era a responsabilidade civil, a regra da responsabilidade civil, que ainda está no Código Civil. Mas, baseada numa teoria, que é a teoria do risco, que tem sido aplicada na responsabilidade civil nos nossos tribunais, ela desloca a responsabilidade civil de forma subjetiva para a responsabilidade civil objetiva. O que é uma responsabilidade civil objetiva? É aquela que ocorre independente de culpa. Mesmo que eu não tenha errado, eu posso responder por aquilo. Mas, doutor, por que eu vou responder se eu não tenho culpa? Porque está relacionado
ao risco da atividade que você exerce. Pelo simples fato de você ser um condomínio, e esse é um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se o portão cair em cima do automóvel, o condomínio responde, independente se ele se omitiu na manutenção. Logicamente que daí cabem situações como excludente de culpa, culpa exclusiva da vítima, mas, via de regra, se a pessoa está passando na rua e o portão caiu em cima dela, se ela não pegou e chutou aquele portão e caiu, o condomínio responde. Ele que vai ter que provar depois que aquele portão estava em dia, e não aquela pessoa que sofreu o dano. Isso é muito utilizado no Código de Defesa do Consumidor. Ele inverte a responsabilidade não para aquele que consome os serviços. Por que isso ocorre? Por conta daqueles slides que eu não li, que fala sobre a evolução da responsabilidade civil. Então, a partir do momento que a gente tem uma industrialização, a manufatura, antigamente as coisas eram produzidas de forma artesanal. Então, para proteger o consumidor, houve uma evolução para a mudança do foco, não apenas no causador do dano, mas a partir da vítima, dos danos sofridos pela vítima. E agora eu vou complicar um pouco mais. A responsabilidade civil do síndico, ela não aparece sempre. Ela é diferente da responsabilidade civil do condomínio. Então, via de regra, quem responde? O condomínio. Via de regra, o condomínio responde. O síndico só é o representante legal. O Pontes de Miranda, ele tem uma teoria que ele diz que é presentante legal. É mais forte do que representante. Ele é a própria mão, o síndico é a mão do condomínio, traduzindo essa teoria. Eles são figuras, ele é apenas a mão do condomínio. Então, quem responderia pela teoria do Pontes de Miranda seria o condomínio. O síndico não responde, ele é só a mão do condomínio que não tem mão. Tá? Mas essa responsabilidade do condomínio, ela pode ser descolada em alguns momentos. Quando o síndico se descola e responde? Quando ele abusar do exercício do direito, abuso de direito. O que é o abuso do direito? É uma situação que começa legal e se transforma numa ilegalidade. Mas ela é legal. Ela é legal. Só que tem um abuso nessa legalidade, uma transformação. Alguns julgados, o síndico que persegue o condômino na aplicação de multas. É legal ele aplicar multa, mas a partir do momento que ele usa aquela multa para abusar do seu exercício, não é mais o condomínio que responde. Ele, pelo condomínio, descola da responsabilidade do condomínio porque ele trabalhou em abuso ao exercício dele. Ou quando o síndico cometeu um ato ilícito. Não é o condomínio que cometeu o ato ilícito. Quando ele realizar algo ilegal, a responsabilidade dele também descola da responsabilidade do condomínio. Esse artigo 927 do Código Civil traz a responsabilidade objetiva, que é aquela aonde haverá a obrigação de reparar, independente de culpa, que é o que eu falei para vocês. Em que situações? Nos casos especificados por lei. Às vezes a lei traz isso, o Código de Defesa do Consumidor traz isso, a responsabilidade de reparação independente de culpa. Ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica, pela sua própria natureza, em risco para o direito de outrem. Ser síndico implica em risco para a vida de outrem?
o tribunal, por algumas vezes entende que sim, outras vezes que não, porque é uma teoria geral, é uma norma aberta. Então, ela não traz os casos tipificados. Ela traz uma norma aberta que vai ser examinada pelo judiciário caso a caso. E o judiciário tem responsabilizado os condomínios e algumas vezes os síndicos com base na teoria do risco. Ou seja, tem ficado cada vez mais complexo o exercício da atividade síndico, porque mesmo que eu tome as cautelas de praxe, eu posso ser responsabilizado. Então, como que eu vou me prevenir dessa situação, Quitéria? Com um bom jurídico, com uma boa administradora, que é a Memphis. Como que eu faço isso? Eu vou buscar um laudo quando eu assumo a sindicância, um laudo cautelar. Antes de tomar uma medida, eu, por acaso, sou síndico do meu prédio na praia. E estava em Juqueí no momento daquele desabamento. E algumas casas desabaram no meu condomínio. Eu sei o que fazer. Mas eu liguei para o administrador e pedi um parecer do jurídico. Eu não sou o dono do condomínio. Ali eu não sou o advogado do condomínio. Eu sou o Rodrigo, morador. Eu pedi para o administrador o parecer para mostrar para os condôminos que a responsabilidade pelo desabamento é um fato da natureza e que o condomínio não responde por aquela situação. Não é a opinião do Rodrigo como síndico. Então, isso é muito importante. É o parecer técnico da administradora. O que eu estou fazendo? Eu precisava desse laudo? Não. Eu estou protegendo a gestão do condomínio. Então, isso é muito importante que vocês entendam, porque esse tipo de situação vai protegê-los no exercício da atividade. Esse é um caso, alguns julgados, onde um exime o síndico e o outro condena o síndico. É esse o fundamento da decisão do TJ, do Paraná, o tratar de situação em que um condômino adquiriu uma vaga de garagem, depositando o valor na conta bancária. Então, o número do julgado não está aí, isso eu tirei de parte de um trabalho, e os condôminos decidiram que a vaga do condomínio ia ser vendida para um dos condôminos. Logicamente que não pode, né? E com quórum inferior ao quórum que poderia, talvez, dar um pouco mais de segurança. Daí mudou o síndico, processaram o síndico anterior pela ilegitimidade, a irregularidade na venda da vaga da garagem. O que o tribunal entendeu? A aquisição foi autorizada em assembleia, não foi o síndico. Ele só era o presentante legal, ou o representante legal. Ele era a mão longa do condomínio, ele não era o condomínio, ele não era o síndico pessoa física que tomou a medida. Mas, em alguns casos, ele poderia ser solidariamente condenado. E existem algumas condenações. Então, assim, o que eu faria no lugar desse síndico? Pegaria um parecer jurídico, acho que não houve no caso, mas a juíza assim entendeu, e colocaria, olha, pessoal, vocês querem fazer, mas a orientação do jurídico é contrária, quero só consignar. Isso protege, isso protege. Em caso similar, o TJ São Paulo decidiu pela legitimidade do síndico em figurar na demanda anulatória de contratos, no caso de obras aprovadas em assembleia. Então, às vezes o jurídico é chato, né? Submete a assembleia, mas o que muda? Muda porque a hora que dá um problema, e esses problemas não ocorrem sempre, a gente precisa de fundamentos legais, o direito processual civil é diferente do direito civil. Não adianta nada eu falar que pode e não pode. A hora que eu preciso processar, a hora que você sentar na minha mesa, eu posso falar que você tem direito,
mas eu não tenho como provar. Então, a advocacia preventiva condominial é exatamente essa, é ir te municiando, ir te acompanhando no dia a dia, para que você se proteja de situações que eventualmente possam surgir. A gente tem casos de síndicos que fazem tudo errado e não acontece nada. Mas temos casos de síndicos que fazem a situação certa, não se protegem, mesmo estando certos, e perdem na justiça. Não adianta falar para o juiz, olha, mas ele disse, e eu sou testemunha, excelência, eu disse para ele também. Cadê o e-mail? Cadê o documento? Cadê a notificação? E assim, eu lembro de um caso em que vivenciei um dos primeiros casos de responsabilidade civil do síndico, onde uma senhora abriu a porta do elevador, caiu e veio a óbito. O síndico foi indiciado por homicídio culposo, aquele em que não existe a intenção de matar. Ele era um coronel reformado da Polícia Militar e ele ficou extremamente afoito. Só que o que ocorre? A hora que o processo, que o IP sobe, vai para o Ministério Público, aquele promotor, ele não quer saber quem era aquele síndico. Ele quer saber de provas. Naquele caso específico, existiam as plaquinhas. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado. Aquela senhora era diabética, ela não enxergou, abriu a porta, caiu e veio a óbito. Então, plaquinha ou não, ela teria ido a óbito. Mas, se ele não tivesse mostrado que as plaquinhas estavam lá, ele teria que provar que, independente de qualquer situação, ela teria caído. O que o advogado tem que trabalhar? Mostrando que não tem culpa. E o que é culpa? Negligência, imprudência e imperícia. Se eu não colocar a plaquinha que a lei manda eu colocar, eu tenho culpa. E no direito penal, a culpa me condena. Mais um caso de descolamento da responsabilidade pessoal do síndico da responsabilidade do condomínio. Obras autorizadas pela Assembleia, vontade soberana, pretensão de anulação do contrato firmado pelo condomínio, alegação de desnecessidade de obras. Autores discordantes da realização das obras, sentença de improcedência mantida. Processaram o síndico, os condôminos que acharam que aquela obra não era necessária, e a sentença foi o que a Assembleia aprovou. Não foi o síndico que decidiu, foi a Assembleia que decidiu. Ele não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda judicial. Essa é a parte do julgado. A responsabilidade pessoal do síndico está ligada ao descumprimento abusivo. Abuso do exercício do direito, artigo 187. Ou das ilicitudes relacionadas ou não com as obrigações trazidas, números apertos, de forma exemplificativa no 1348, na convenção, ou no descumprimento do determinado em Assembleia. Esse caso de um acidente, não esse do coronel, mas o caso de um acidente ocorrido no elevador, em razão da falha do maquinário, causando danos aos indivíduos transportados, desde que os cuidados de praxe tenham sido tomados pelo síndico. Quais são os cuidados nesse caso? Limites legais, contrato de manutenção, mas se ocorrer uma fatalidade, o síndico não responde. Quem responde? A empresa de manutenção. Eventualmente, o condomínio solidariamente. O que ocorre, pessoal, é que na prática, eu lembro a primeira vez que eu
que eu fui numa demanda judicial para uma anulação de uma assembleia. E o juiz falou assim para mim: doutor, isso é assunto interno corporis. Isso foi em meados de 2004, 2005. Então, o juiz, aquele juiz da vara de São Paulo, ele entendeu que aquela demanda levada pelo condomínio era uma demanda que não deveria ser levada ao judiciário. Hoje, graças a Deus, os juízes moram em condomínios, os desembargadores, mas como a lei não traz uma linha retilínea e o nosso ordenamento jurídico nem sempre traz essa linha, a gente, infelizmente, muitas vezes tem que falar, e eu sei que isso causa incômodo a vocês, depende, pode ser, depende, a gente não tem uma resposta clara. E o judiciário muitas vezes decide por hora de uma forma, por hora de outra, porque leva em consideração o caso fático e algumas vezes a interpretação daquele caso com base no que eles entendem como correto. Só para afirmar o conceito, daí eu vou falar da responsabilidade criminal e depois eu vou abrir para perguntas, tá? Então, quais são os pressupostos para uma responsabilidade civil? Para que exista a responsabilidade civil? Já falei para vocês, uma ação, uma omissão, o resultado e, no direito, a gente fala em nexo causal, uma relação entre a ação ou omissão e o resultado. Então, se uma pessoa tropeça na área comum e se machuca, não necessariamente o condomínio responde. Responde se houver uma relação entre aquela omissão daquele faxineiro de ter deixado molhado e o resultado. Então, se ela caiu na área comum, existe uma relação entre o que aquela água que estava escorrida ali no condomínio e o resultado. O direito chama isso de nexo causal. Mas se aquela via estava seca, aquele piso dentro das normas da ABNT, eu já vi condomínio ser condenado por piso fora da norma. A pessoa caiu e o condomínio não falou, eu não tenho culpa. O piso não é antiderrapante, na área externa. Tá? Por quê? Porque o síndico de primeira viagem resolveu fazer o mais barato. Igual aquele parquinho de madeira que parece maravilhoso, que custa 1/3 do preço. Tem bons parquinhos de madeira. Mas, pessoal, normalmente na vida, o barato sai caro. O direito penal trata disso também, né, da torpeza bilateral. Aquele que quer comprar um carro, uma BMW, vai pagar só 30 mil reais. Não está sendo esperto só aquele que está vendendo um carro resgatado da enchente. Aquele que está comprando um carro que sabe que custa 200, 120 por 30, também está querendo ser esperto. Então, isso o direito também traz para a gente. Então, ação, omissão, um resultado e uma relação entre eles. Isso para a responsabilidade civil subjetiva, aquela que depende do dolo, da culpa. Mas eu tenho também a responsabilidade civil objetiva, que independente da minha ação ou da minha omissão, eu assumo o resultado porque está baseada na teoria do risco, no risco da atividade que determinado agente, empresa ou condomínio exerce. E a responsabilidade criminal? Para que algo configure crime, eu tenho que falar de duas teorias, dois princípios, o da legalidade e o da anterioridade. Eu preciso que esteja descrito no tipo penal, matar alguém é o tipo penal. Se eu mato alguém, eu estou cometendo algo que a lei traz como crime. Princípio da legalidade, o princípio da anterioridade. Não há lei não há crime sem lei anterior que o defina. Então,
eu cometo determinado ato e a lei não traz que é crime. Amanhã ela traz que é crime, eu não vou ser condenado. A lei vale a partir daquele exato momento. O síndico responde porque ele tem como obrigação legal a de diligenciar e conservar a guarda das áreas comuns. Aquele senhor que está descendo na escadaria do prédio, cai e tropeça, o condomínio responde, o síndico responde por isso? Depende. Por que depende? Porque se aquela escadaria estiver fora das normas da ABNT, essa pode ser a causa. A negligência em cumprir as normas faz com que o condomínio assuma a responsabilidade e o síndico pessoalmente. Por quê? Porque o Código Penal, a lei penal é diferente da lei civil. A lei penal diz que aquele que tem por obrigação, aquele em que a obrigação poderia ter evitado o resultado, é considerado o autor do resultado. O resultado de que depende a existência de um crime só é imputado a quem deu causa. Eu empurrei, o cara ele morreu, eu dei causa. Mas ele diz na sequência que a causa não é só a ação, a causa é a omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, eu não realizar a manutenção correta, adequar a escadaria dentro da norma, é causa do resultado. E essa omissão, ela se torna maior a partir do momento que aquela pessoa que se omitiu podia e devia. A gente escuta muito aí o poder-dever do síndico. É isso. Ele podia e devia ter agido para evitar o resultado. E a quem incumbe agir para evitar o resultado? Aquele que tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Esse é o fundamento legal dos síndicos condenados por esse tipo de situação. Isso já falei. Essa é a norma ABNT da altura do parquinho. Aqui são casos exemplificativos onde o condomínio por hora é condenado, por hora não. Esse é um caso de um condomínio onde um menor que agiu de forma errônea, o condomínio foi condenado. Por quê? Porque ele quebrou um vidro no condomínio, se machucou, teve uma fratura permanente, mas o condomínio mantinha um vidro canelado fora das normas da ABNT. Essa é a condenação. Ele tem uma culpa concorrente. O menino por ter quebrado o vidro e o condomínio por ter mantido um vidro fora das normas legais. Olha que loucura, olha onde vai a especificidade da lei. Aqui é um caso onde o condomínio não foi condenado num acidente de elevador. Por que ele não foi condenado? A manutenção estava em dia, as placas de manutenção estavam dentro do condomínio, inclusive aquela placa que fala da existência da sinalização quanto à capacidade máxima suportada pelo elevador. Eu preciso avisar quanto peso pode? Sim, porque eu falei para vocês, negligência, imprudência e imperícia. Se eu não tiver culpa, se ele entrou e sabia, porque se ele alegar ignorância, e eu tiver a obrigação legal de provar, eu sou condenado. A piscina é um outro caso. A lei obriga que eu coloque a profundidade da piscina, o tamanho da piscina, que eu mude a captação de água, separe dentro das normas da ABNT o bocal, para que minimize o risco de sucção. Tá? E como é que eu vou me proteger? Seguindo as mais diversas normas ABNTs, vistoriando o condomínio com uma vistoria técnica. Aqui são casos em que o síndico foi condenado pessoalmente porque cometeu ilicitudes. Não há de afastar a responsabilidade
pessoal do síndico pelos débitos apontados na extrajudicial. Esse é um caso do síndico que não recolheu o INSS. Outra situação, algumas vezes o síndico diz o seguinte: a responsabilidade é da administradora. Uma OVA, pessoal, uma OVA. A administradora é um órgão acessório. Sim, algumas responsabilidades podem ser contratualmente transferidas, outra não. A responsabilidade do pagamento do INSS, por mais que a administradora operacionalize isso, é o síndico que responde. É o síndico que responde. Então, eu canso de ver síndicos falando assim: a administradora que errou na prestação de contas, na previsão orçamentária. A condenação é do síndico, pessoal. Eu chego ao final da apresentação. Aqui está o caminho para o podcast e aqui para o próximo curso de Direito Condominial.